está nessa janela de transferência, Diego. Vamos ver se consegue aproveitar bem, né? Não desperdiçar. Olha quem tá aqui, Samir Carvalho. E aí, Olha quem Samir, boa apareceu. noite. Boa noite, Diego, Danilo, a quem nos acompanha no All News. Estamos à disposição, principalmente para falar dessa crise política, ou guerra política, o Diego, no Corinthians. Sem fim, sem fim. Mais uma vez, o assunto aqui vai ser o Corinthians, não dentro de campo, mas a votação do impeachment do Augusto Melo, né? Ontem a gente conversou aqui durante o programa com a Lívia Camilo, repórter, setorista do Corinthians. Ela falou lá direto do Parque São Jorge. E o que aconteceu ali até o fim da noite foi uma grande lambança. Por quê? Teve protesto da torcida, né? Teve conselheiro sendo pressionado, tentativa de suspender a votação novamente, por liminar e, enfim, os primeiros votos. Só que ainda nada do pedido de impeachment do Augusto Melo. O que houve foi uma votação para definir se o pedido seria votado, uma espécie de pré-votação, né? Uma votação para fazer a votação. E já na abertura da reunião, uma briga entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, mostrou o que seria o restante de todo esse processo que a gente está acompanhando, né? A gente tem visto aí muitas questões envolvendo aí esse pedido de impeachment, inclusive apavoro da torcida, a briga e tudo mais. Mais uma vez, no meio disso tudo, aconteceu uma interrupção por falta das cédulas. Bom, bizarrices à parte, o resultado ficou 126 a 114 para que o processo siga. E quando todo mundo esperava que a votação mais importante, finalmente, ela aconteceria, a reunião aconteceu o quê? Ela foi suspensa. Samir Carvalho, meu Deus, o que está acontecendo com o Corinthians, né? Tem explicações aí do que pode estar acontecendo, do que vai acontecer daqui para frente, ô Samir? Foi uma loucura ontem, né? Porque é um processo que demorou bastante. Começou a primeira chamada às 18, segunda chamada às 19, terminou lá para 11 e pouco, quase meia-noite. A saída dos conselheiros também foi bastante conturbada, né? Com a pressão da torcida que estava lá fora. Eu tenho até uma informação que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele precisou sair pelos fundos. Não tinha como ele sair pelas portas da frente ali do Parque São Jorge, porque todo carro de conselheiro estava sendo parado, né? O torcedor olhava, queria saber se era o Tuma que estava ali dentro. O Tuma teve que sair pelos fundos e teve que serrar uma grade lá para ele poder sair. Por conta de toda essa pressão, né, que está envolvendo aí o impeachment do Augusto Melo, já fica agora a dúvida, né, se vai acontecer essa nova reunião em breve ou não. Vou te falar o que eu apurei, Diego. Porque tem muita coisa já pipocando nas redes sociais de que por conta dessa pressão, de que o Romeu Tuma Júnior ele vai esperar o final do inquérito, né, envolvendo aí a antiga patrocinadora do Corinthians, o caso Vaidbet, que a gente já sabe, né, conhece muito bem essa história. Conversando com pessoas próximas ao Tuma, tem pessoas que são aliadas ali do Tuma, elas estão aconselhando o Tuma a esperar algumas, né? Esperando o Tuma, aconselhando o Tuma a esperar o fim do inquérito, né? Porque sentiram bastante a pressão no dia de ontem. Outras, claro, querem que o impeachment avance, né, o mais rápido possível. O que eu apurei é que o Tuma não vai esperar, tá? Porque tá rolando uma informação por aí que ele vai esperar o fim do inquérito, então é legal a gente trazer para o nosso público aqui uma informação atualizada agora. O Tuma não vai esperar, não vai ocorrer semana que vem, mas talvez no início de fevereiro, Diego. Pô, sublinha aí pra gente, então a manchete seria qual, Samir Carvalho? Conte. Tuma, né, não vai esperar o fim do inquérito para fazer uma nova reunião. Nova não, né? É a mesma reunião, porque ela foi suspensa. Sim. Não é nova reunião, na verdade, né? A reunião já foi suspensa 2 vezes. 2 vezes. Então ele... já 2 vezes. Uma por conta de uma liminar do Augusto Melo, que falou após o jogo do Corinthians da vitória contra o Velo Clube, ele falou que não entraria com uma nova liminar e tentou ontem, mas não conseguiu. Então ele tentou de novo uma liminar para derrubar a reunião poucos minutos antes dela começar, como já havia acontecido na primeira. O Tuma cassou a liminar, o juiz acabou, né, não aceitando, e aí fomos para a reunião. Na reunião aconteceu tudo que você já resumiu muito bem, Diego. Teve que votar a votação. O Tuma até tentou por aclamação, foi aí que deu essa discussão, dedo para cá, apontando o dedo para cá, para lá,
enfim, aquela confusão toda no ginásio. Aliás, uma vergonha também para o Corinthians, né, realizar um processo desse no ginásio quente, em pleno verão. Muitos conselheiros também já estavam indo embora, porque não aguentaram. Então, assim, a situação realmente ficou bastante conturbada, mas a única coisa que aconteceu foi que votaram a votação. Olha só, Diego, que loucura, hein? Que coisa, hein? Que lambança mesmo. E os dois falaram. Vamos ouvir primeiro o que disse o Augusto Melo sobre o Tuma. Veja aí. Pode reverter isso? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem da gente comentar. Pô, e virou tumulto, cara. Isso quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Tá bravo, hein? Vamos ver o que disse então o presidente do conselho, o Tuma Júnior. Veja aí. Tudo que aconteceu na sessão vai estar na ata. Então, assim, tem 300 conselheiros, a própria defesa dele. Então, assim, eu lamento profundamente a fala dele, mas a gente percebe, pelo pouco que eu pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse. Mas, enfim, eu lamento. Eu prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanhou sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria justiça já falou sobre isso no processo. Assim, eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians. Vamos ver o que a coluna do Perrone tem uma novidade, uma apuração, na verdade, sobre o que dizem tanto aqueles que integram a diretoria como da oposição. A oposição no Corinthians vê goleada contra Augusto, situação discorda, né? Opiniões divergentes. A oposição corintiana interpreta como goleada a vitória por 126 a 114. A leitura de que o placar é elástico indica favoritismo da oposição na votação do impeachment. E aí, eles discordam ali sobre isso também. Como é que você vê isso, Samir? Dá para explicar isso, né? Porque a diferença não é tão grande, né, Diego? Então a gente fica imaginando, né? Por que eles estão comemorando como se fosse uma goleada com uma diferença pequena? A gente explica da seguinte forma: eles entendem que o Augusto tem a máquina na mão. Então ele tendo a máquina na mão, aliás, por exemplo, quem organiza a reunião é a diretoria de futebol. Então tá lá o ginásio, enfim. Eles têm a torcida, né? A torcida, os Gaviões da Fiel. Tudo bem, a torcida uniformizada ela prega que não está apoiando ninguém, mas pelo fato das torcidas organizadas não apoiarem o impeachment, isso também já favorece, né, o presidente Augusto Melo. Outra coisa que eles colocam na conta: o Augusto Melo nos últimos meses começou a convidar os conselheiros, por ter a máquina na mão, começou a convidar os conselheiros a irem ao CT Joaquim Grava, almoçar junto ali com os jogadores, né? Houve um convite para os conselheiros participarem da reapresentação do elenco, eles estiveram lá, tiraram fotos com os atletas, enfim. Então, o fato, né, eles consideram uma goleada por isso, torcida apoiando o Augusto, né? Na verdade, não apoiando o impeachment, é o termo mais correto, né, para a gente não fazer um falso julgamento da torcida, e o fato do Augusto ter a máquina na mão. E mesmo assim, com tudo isso, venceu o sim, né, pela votação do impeachment, Diego. Exato. Vou ter que fazer um intervalo aqui rapidinho. Daqui a pouco podemos falar sobre Neymar, hein? Neymar, será que vem para o Santos? Será que vem para ficar 6 meses, mas vai jogar futebol? Ou não vai jogar futebol? Vai ficar 6 meses aqui se recuperando de alguma lesão? São muitas dúvidas que surgem nesse momento e a gente volta com mais informações para vocês. Depois do intervalo, vamos falar sobre o Palmeiras. Tem mais do Palmeiras também. Fica aí que a gente volta já. Ô Danilo, e antes de falar do Palmeiras, quero te ouvir sobre o Corinthians. E aí, essa situação toda? Para mim, o mais louco disso tudo é que ainda depois da aprovação do Conselho, a gente vai ver que o Corinthians vai ter que levar isso para o associado. Então, mesmo que o Conselho queira afastar o Augusto agora, para essa decisão ser ratificada, vai ter que ir para o associado. O Augusto, ele é bem difícil entender como ele tenta se defender nesse caso, porque ele já falou as 2 vezes, nas 2 reuniões ele disse que não entraria com liminar, e entrou,
Ele já deu entrevista dizendo que só Deus tira ele do Corinthians, mas ele tenta entrar com a liminar, tá? Parece que não confia tanto assim que só Deus vai tirar ele de lá. E eu entendo o Samir falar, né, que a organizada não está defendendo o Augusto, mas a partir do momento que a pauta é impeachment e você vai lá e fala que é contra o impeachment, não tem muito como dizer de que ele não está escolhendo um dos lados, né? Se fosse realmente neutra a posição da organizada, simplesmente não participaria desse processo, não iria para a porta do Parque São Jorge, não faria nada, deixaria correr, e aí os conselheiros que decidem. A partir do momento que eles vão para lá, intimidam os conselheiros, cercam o carro do Romeu Tuma, fazem ele sair pela porta dos fundos, eles escolheram um lado. Eu não estou aqui dizendo quem é o certo, quem é o errado, mas a Gaviões claramente não está tão neutra quanto gosta de dizer nesse processo, não. Pois é, estou vendo aqui a nossa próxima pauta assim que a gente voltar para a TV também.